Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 6. Feliz semana para você. Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje, eu estudo a lição Abraão, o pai dos fiéis. Por que será que ele tem esse nome aí? Abraão, o pai dos fiéis. Nós vamos ver e vamos entender no estudo da palavra de Deus. Lá em Gênesis 12, verso 1 a 3, eu peço que vocês meditem. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, Deus aí pede para Abraão sair da sua parentela, sair das suas terras, né? E seguir um rumo que Deus lhe mostraria. Ou seja, até então ele não saberia para onde ele ia, né? Continuando, de ti farei uma grande nação. Então ele faz uma promessa para Abraão que ele fará uma grande nação. E te abençoarei, ou seja, abençoar Abraão e engrandeceria o nome dele, como vem na palavra. Se tu, uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que será que Deus quis dizer para Abraão nessa ocasião em que ele faz essas promessas? E que, na verdade, da descendência de Abraão nasceria aí o Salvador do mundo, né? E aí seriam benditas o quê? Todas as famílias da terra. Esse seria o resultado, não é isso? Então Deus chamou Abraão para deixar sua terra natal, seus parentes, né, como nós vimos aí na palavra, ir para uma terra que ele ainda não sabia. Deus iria mostrar, embora não sejam aí dados aí detalhes. Abraão teve que deixar a terra de seu nascimento e o lugar que passou os seus primeiros anos. Certamente não foi uma decisão fácil para ele, com certeza. Sem dúvida, ele abriu mão aí de prazeres terrestres e de conveniências para fazer o que Deus estava mandando. Ou seja, Abraão foi obediente ao chamado de Deus. Que possamos também ser obedientes quando Deus nos chamar. Fazer a vontade de Deus e não a vontade nossa, né? Então esse aí foi um grande evento transformador da vida de Abraão e sua família. Lá em Hebreus 11, verso 8, diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Isso é a fé. Lá em Patriarcas e Profeta, a escritora Ellen White, na página 96, diz: aquela obediência inquestionável de Abraão é uma das provas mais notáveis de fé a serem contadas em toda a Bíblia. É verdade. Então, a maioria das pessoas não estaria aí desejosa de deixar sua pátria, amigos e familiares, mas Abraão fez isso. Ele estava satisfeito em estar onde estava. Deus queria que ele estivesse onde Deus queria que ele estivesse. Por mais estranho que possa parecer, Abraão, Isaque e Jacó não receberam essa terra, contudo permaneceram fiéis a Deus em toda a prova. Às vezes nós temos uma promessa ou pedimos alguma coisa a Deus, não recebemos e deixamos de ser fiéis a Deus e acreditar e confiar em Deus. Pense nisso, medite sobre isso. A palavra de Deus diz para a gente ler também Hebreus 11, verso 8 a 13, que na mensagem nós podemos encontrar nesses textos. Então aí diz que pela fé, né, Abraão aí, quando chamado, obedeceu a Deus, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ir, como nós vimos aí, Hebreus verso 8 do capítulo 11. E continuando pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros como ele da mesma promessa. Então nós vimos aí que Isaque e Jacó eram herdeiros da mesma promessa de Abraão, porque guardava a cidade que tinha fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. A gente sabe que ela tinha uma idade bem avançada, mas ela também teve fé, acreditou, e Deus também concedeu um filho a Sara, para que ela fosse mãe também. O que nós vemos nesses personagens? Essas pessoas foram exemplos de fé
confiar em Deus e nas suas promessas, independente das circunstâncias e das situações que cada uma veio passar. Então Abraão era conhecido como príncipe por aqueles que viviam ao seu redor, era visto como generoso, corajoso, hospitaleiro e um servo do Altíssimo. Seu testemunho para Deus foi exemplar. Pela graça divina somos herdeiros de Abraão. Lá em Gálatas 3, 6 e 7 ele diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Então, se você tem fé, você é filho de Abraão. Por isso que ele diz que é pai dos fiéis. E lá em Gálatas 3, 29 diz: e se vocês são de Cristo também, descendentes, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então nós também temos o quê? Nós somos herdeiros segundo a promessa também. Não é isso? Que foi feita lá a Abraão. No caso de Abraão, bem como no exemplo de Noé, vimos alguém que tomou uma grande decisão de mudança de vida como resultado de obedecer a Deus. Então, obedecer a Deus às vezes exige que você desapegue de algumas coisas, às vezes até dos parentes, como nós vimos aí, das pessoas mais próximas, para você obedecer a Deus. Que nós possamos estar preparados para isso, né? Para o chamado de Deus. Lá em 2 Coríntios 4, verso 18, diz o seguinte: não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que vêm são temporais e as que não vêm são eternas. Que essa mensagem aí, desse verso, deve impactar as decisões espirituais que tomamos, né? Assim como Moisés e Abraão seguiram esse mesmo princípio, não é isso? Então, essa mensagem deve mostrar para a gente que a gente não deve estar preocupado com as coisas passageiras e intemporais desse mundo, mas com as coisas espirituais, aquelas que realmente vão levar os nossos pensamentos e a nossa vida ao alto, a salvação e a vida eterna. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, é meu desejo e minha oração. Amém.